O grande conflito, os primeiros cristãos leais e genuínos. Jesus revelou aos discípulos a experiência do seu povo, desde os dias em que deveria ser tirado dentre eles, até à sua volta em poder e glória. Penetrando profundamente no futuro, os seus olhos perceberam as ferozes tempestades que deveriam açoitar os seus seguidores nos séculos futuros de perseguição. Pode ver em Mateus capítulo 24, versículo 9, 22 e 21 e 22. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação e sofrimento, palmilhada pelo Mestre. A inimizade que irrompera contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem no seu nome. O paganismo previa que, se o Evangelho triunfasse, os seus templos e altares desapareceriam. Acenderam-se, pois, as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados das suas posses e expulsos das suas casas. Grande número deles, nobres e escravos, ricos e pobres, letrados e ignorantes, foram mortos sem misericórdia. Iniciadas com Nero, as perseguições prosseguiram durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados como causadores de fomes, pestes e terremotos. Denunciantes, por amor ao ganho, prontificavam-se a trair os inocentes, acusando-os como rebeldes e pestes da sociedade. Muitos eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros eram cobertos com peles de animais selvagens e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. Nas festas públicas, grandes multidões se reuniam para gozar do espetáculo e saudavam os transes da sua agonia com riso e aplauso. Os seguidores de Cristo foram forçados a procurar esconderijo nos lugares solitários. Sob as colinas, fora da cidade de Roma, tinham sido feitas longas galerias através da terra e da rocha, estendendo-se por muitos quilómetros além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam os seus mortos, e ali também, quando proscritos, encontravam um lar. Muitos se recordavam das palavras do Mestre, de que, quando perseguidos por amor a Cristo, deveriam sentir-se muito alegres. Grande seria a recompensa no céu, pois da mesma forma tinham sido perseguidos os profetas antes deles. Pode ver em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Cânticos de triunfo ascendiam por entre as chamas crepitantes pela fé. Viam Cristo e os anjos, contemplando-os com o mais vivo interesse e com aprovação, considerando a sua firmeza. Uma voz vinha até eles do trono de Deus: "Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Baldados foram os esforços de Satanás para destruir pela violência a Igreja de Cristo. Os obreiros de Deus eram mortos, mas o Evangelho continuava a ser pregado e o número dos que aceitavam apenas aumentava. Disse um cristão: "Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número." O sangue dos mártires é semente. Desta forma, Satanás formulou planos para guerrear com maior êxito contra o governo de Deus, hasteando a sua bandeira na Igreja cristã, esforçando-se para obter pelo artifício aquilo que não conseguira alcançar pela força. Cessou a perseguição. Em seu lugar foi posta a sedução da prosperidade temporal, e honra mundanas. Idólatras foram levados a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar Jesus como o Filho de Deus, mas não tinham convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de mudança do coração.
com algumas concessões da sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras de modo que todos pudessem unir-se sob a plataforma da crença em Cristo. A Igreja encontrava-se agora em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos quando comparados com isto. Alguns cristãos permaneceram firmes, outros eram favoráveis a que se modificassem algumas características da sua fé. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás insinuou-se na Igreja, a fim de lhe corromper a fé. A maioria dos cristãos consentiu finalmente em rebaixar a norma. Formou-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Embora os adoradores de ídolos professassem estar unidos à Igreja, apegavam-se ainda à idolatria, modificando apenas os objetos de culto, substituindo-os por imagens de Jesus e até mesmo de Maria e dos santos, doutrinas errâneas, ritos supersticiosos e cerimônias idolátricas foram incorporados à fé e o culto da Igreja. A religião cristã tornou-se corrupta, de modo que a Igreja perdeu a sua pureza e poder. Alguns, entretanto, não se desviaram, mantiveram sua fidelidade ao autor da verdade. Duas classes de pessoas na Igreja. Sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo, enquanto uma delas estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir os seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra evita as claras e práticas verdades que lhe expõem os erros. Mesmo na sua melhor condição, a Igreja não era composta unicamente de verdadeiros e sinceros. Judas esteve ligado aos discípulos para que pudesse, mediante a instrução e exemplo de Cristo, ser levado a ver os seus erros. Mas, pela condescendência com o pecado, atraiu as tentações de Satanás e irou-se ao serem reprovadas as suas faltas, sendo assim levado a trair o Mestre. Veja em Marcos capítulo 14, versículo 10 e 11. Ananias e Safira pretenderam estar a fazer um sacrifício completo a Deus, quando cobiçosamente retiveram uma parte para si mesmos. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o caráter real destes impostores, e os juízos de Deus livraram a Igreja dessa detestável mancha na sua presa. Pode ver em Atos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 a 11. Quando as perseguições sobrevierem aos seguidores de Cristo, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade desejaram tornar-se seus discípulos. Mas acabada a perseguição, acrescentaram-se conversos que eram menos sinceros, abrindo-se o caminho para Satanás agir. Quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que eram meio convertidos do paganismo, Satanás exultou e inspirou-os então a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Estes cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros semipagãos, dirigiram os seus ataques contra as características mais importantes das doutrinas de Cristo. Foi necessária uma luta desesperada para permanecer firme contra os enganos e abominações introduzidos na Igreja. A Bíblia não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era considerada heresia, sendo odiados e proscritos os seus defensores. Depois do longo conflito, os fiéis perceberam que a separação era uma necessidade absoluta. Não ousariam tolerar erros fatais às suas próprias almas e que ameaçassem a fé dos seus filhos e netos. Acharam que a paz seria comprada demasiado caro, com sacrifício dos princípios, se a unidade só pudesse ser assegurada mediante o
comprometimento da verdade, seria preferível que prevalecessem as diferenças e até mesmo a luta. Os cristãos primitivos eram na verdade um povo peculiar, poucos em números, destituídos de riqueza, posição ou títulos honoríficos. Eram odiados pelos ímpios, como Abel foi por Caim. Veja em Gênesis capítulo 4, versículo 1 a 10. Desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição dos que amam o pecado. Como, pois, pode o Evangelho ser chamado mensagem de paz? Os anjos cantaram sobre as planícies de Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. Há uma aparente contradição entre estas declarações proféticas e as palavras de Cristo. Não vim trazer paz, mas espada. Mateus capítulo 10, versículo 34. Corretamente entendidas, porém ambas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. A religião de Cristo, recebida e obedecida, espalharia paz e felicidade por toda a terra. Foi missão de Jesus reconciliar os homens com Deus e assim uns com os outros. Mas de modo geral, o mundo encontrava-se sob o domínio de Satanás, o acérrimo inimigo de Cristo. O Evangelho apresenta princípios de vida que se acham em discrepância com os seus hábitos e desejos, e eles erguem-se contra o mesmo, odeiam a pureza que lhes condena o pecado, e perseguem aqueles que insistem em manter as suas santas reivindicações. É neste sentido que o Evangelho se chama uma espada. Veja em Mateus capítulo 10, versículo 34. Muitos que são fracos na fé estão prontos a lançar de si a confiança em Deus, pelo facto de Ele permitir que os ímpios prosperem, ao passo que os melhores e mais puros são atormentados pelo cruel poder daqueles. Como pode alguém que é justo e misericordioso e infinito em poder tolerar tal injustiça? Deus deu-nos suficiente evidência do seu amor. Não devemos duvidar da sua bondade, por não podermos compreender a sua providência. Disse o Salvador: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. João capítulo 15, versículo 20. Os que são chamados a suportar a tortura e o martírio não estão senão a seguir as pegadas do dilecto Filho de Deus. Os justos são postos na fornalha da aflição, para que eles próprios possam ser purificados, para que o seu exemplo possa convencer outros da realidade, da fé e piedade, e também para que a sua coerente conduta possa condenar os ímpios e incrédulos. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade contra ele, de modo que todos possam ver a sua justiça e misericórdia. Quando aqueles forem completamente destruídos, todo o acto de crueldade para com os fiéis de Deus será punida, como se fosse feito ao próprio Cristo. Paulo declara que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Porque parece, pois, a Jesus a perseguição está adormecida. A única razão é que a Igreja se conformou com a norma do mundo, de modo que não se suscita oposição. A religião dos nossos dias não é do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos, por serem as verdades da palavra de Deus consideradas tão indiferentemente, por haver tão pouca piedade vital na Igreja, é que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Se houver um revivamento da fé da Igreja primitiva, os fogos da perseguição serão novamente acesos.